Imagine acordar, tomar seu café, olhar pela janela e perceber que o dia virou noite. Não nublado, não escuro. Noite total. Animais enlouquecendo, pessoas chorando, igrejas lotadas e ninguém sabendo o que estava acontecendo. Isso aconteceu de verdade. O dia sem luz de 1780, quando metade da Nova Inglaterra achou que o mundo estava acabando. E, sinceramente, parecia mesmo. Como foi o dia sem luz de 1780? O dia sem luz aconteceu em 19 de maio de 1780. E até hoje é um dos episódios atmosféricos mais estranhos já registrados na América do Norte. A Nova Inglaterra acordou normalmente, com aquele típico clima de primavera. E então, por volta das 10 da manhã, o mundo começou a escurecer. Lentamente, silenciosamente, inexplicavelmente. Primeiro, o céu ficou amarelo. Um amarelo feio do tipo, parece que vai acontecer algo ruim. Depois ficou laranja. Depois, cinza. E então, de repente, preto absoluto. Não nublado forte, não tempestade chegando. Escuridão total. De manhã, relatórios da época dizem que dava para ver estrelas no céu, no meio do dia. As galinhas voltaram para o poleiro achando que era noite. As vacas voltaram para o estábulo. Pessoas acenderam velas dentro de casa porque não conseguiam enxergar nada. Um clima de filme apocalíptico com orçamento baixo, mas impacto emocional altíssimo. O mais inquietante? A escuridão não durou minutos, durou horas. Em alguns lugares, o sol voltou tímido no fim da tarde. Em outros, só voltou no dia seguinte. Isso deixou os colonos coloniais completamente desorientados. Era 1780, afinal, sem meteorologia, sem satélite, sem Google para pesquisar. Por que o sol sumiu? E para piorar, a atmosfera parecia densa, pesada, sufocante. Documentos da época descrevem um cheiro forte de fumaça misturado a um ar agourento. A chuva daquele dia caiu escura, carregada de partículas. Folhas ficaram sujas, rios ficaram turvos. Até a luz das velas parecia morrer mais rápido, como se a escuridão tivesse substância própria. O cenário foi tão extremo que algumas pessoas abandonaram seus afazeres, correram para casa ou simplesmente pararam tudo. Escolas fecharam, taverneiros mandaram todo mundo embora, igrejas lotaram, e ninguém conseguia explicar o fenômeno. Alguns relatos escrevem a mesma frase quase idêntica. Era como se o sol tivesse sido apagado. E isso foi só o começo, porque se o fenômeno em si já era assustador, a reação das pessoas foi pior ainda. Profecias, medo e gente, achando que o fim chegou. Se o fenômeno em si já parecia um bug climático, a reação das pessoas conseguiu ser ainda mais intensa. Lembre-se, estamos em 1780, época de religiosidade forte, ciência limitada e uma população que não tinha a menor paciência para mistérios meteorológicos. Então, quando o dia virou noite, a primeira conclusão foi simples e direta: o fim do mundo. E não era exagero. Em muitos relatos, o desespero tomou conta em questão de minutos. Igrejas lotaram instantaneamente. Pastores interromperam o que estavam fazendo para iniciar sermões improvisados. Pessoas se ajoelharam nas estradas. Famílias choravam abraçadas. Vizinhos corriam para se despedir uns dos outros. E todo mundo se preparava para o inevitável: o juízo final. Para alguns colonos, principalmente os mais religiosos, o dia sem luz parecia cumprir profecias antigas. Passagens bíblicas sobre o sol escurecer, a lua virar sangue e sinais celestiais ganharam nova vida naquele momento. E convenhamos, se você estivesse ali sem informação nenhuma, provavelmente também teria pensado algo parecido. Há relatos de pessoas que tentaram confessar pecados e resolver dívidas na mesma manhã. Outros começaram a implorar perdão a vizinhos por brigas de anos atrás. Imagine essa cena: o mundo escurecendo e o cara da rua de baixo batendo na sua porta dizendo: desculpa aquele negócio do cavalo em 1700, mas a reação mais icônica veio de um político chamado Abraham Davenport, que participava de uma sessão legislativa quando o céu escureceu. Alguns políticos sugeriram suspender tudo porque o fim pode estar chegando. Davenport se levantou e respondeu: se é o juízo final, que ele nos encontre trabalhando. Tradução moderna: se o mundo acabar hoje, eu pelo menos termino meu serviço. No meio de tanto pânico, havia também pura confusão. Alguns acreditaram que incêndios gigantes estavam chegando. Outros pensaram que um eclipse raro tinha saído totalmente do controle. Houve quem especulasse guerra, explosões, sinais divinos ou até alguma anomalia astronômica desconhecida.
As pessoas tentavam encontrar explicações do jeito que podiam, e nenhuma fazia sentido, porque nada como aquilo jamais tinha acontecido antes. E enquanto a população entrava em colapso emocional, os cientistas da época observavam tudo, igualmente perplexos. Eles registravam cuidadosamente o escurecimento, as mudanças no ar, o cheiro de fumaça e o comportamento dos animais. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha a menor certeza do que estava acontecendo. E agora vem a parte mais importante da história: a investigação científica que levaria quase 2 séculos para chegar numa resposta sólida. O que poderia apagar a luz de todo o céu? Depois do pânico inicial, começou a parte mais curiosa dessa história: a tentativa de explicar o que tinha acontecido. E para ser honesto, os cientistas de 1780 não estavam preparados para esse tipo de enigma. Meteorologia ainda estava engatinhando. Astronomia não tinha as ferramentas atuais e... bem, satélites provavelmente demorariam uns 200 anos para aparecer. Então, qualquer explicação tinha que ser baseada em observações, relatos e muita imaginação. A primeira hipótese levantada foi um eclipse. O problema? Não havia eclipse naquele dia. E mesmo que houvesse, eclipses não cobrem regiões tão amplas assim, nem duram tantas horas. E muito menos fazem o ar cheirar a fumaça ou deixam a chuva escura. Então a teoria do eclipse caiu rápido. A segunda possibilidade foi uma tempestade gigante. Mas também não fazia sentido. Não houve trovões, relâmpagos, vento forte, nada. Era só escuridão. Uma tempestade teria trazido chuva forte, ruídos, pressão atmosférica caindo. E nada disso foi registrado. Logo alguém sugeriu algo mais dramático. E se isso for poeira vulcânica? Porque grandes erupções vulcânicas conseguem afetar o clima global. Mas o problema é que não havia registros de nenhuma grande erupção próxima àquele período. Além disso, a intensidade da escuridão era localizada demais. Não parecia um fenômeno global. Outra hipótese: fuligem de queimadas. E essa começou a chamar a atenção. Colonos relataram cheiro de fumaça forte, mesmo em áreas sem incêndios. A chuva escura parecia carregada de partículas. A água dos rios ficou turva. Isso sugeria que algo estava queimando, e queimando muito, em algum lugar. Mas onde? Foi aí que, décadas depois, pesquisadores começaram a analisar anéis de árvores da região nordeste do Znewestro e do Canadá, e descobriram que 1780 teve sinais de uma estação de queimadas extremamente intensa. Mas ainda assim, poderia isso apagar o sol inteiro durante horas? A resposta final só começou a se formar 2 séculos depois, com estudos modernos de climatologia, análise de partículas e reconstrução de incêndios históricos. Cientistas começaram a notar padrões. Quando incêndios florestais gigantes se combinam com ventos fortes e condições atmosféricas específicas, a fumaça pode subir para camadas médias da atmosfera e criar um bloqueio massivo de luz. Em outras palavras, não é preciso um vulcão ou um eclipse. Basta fogo o suficiente na floresta certa, no momento certo, com o vento certo, e o céu literalmente apaga. E isso não aconteceria apenas uma vez. Fenômenos semelhantes foram registrados recentemente, em 2019 na Austrália e em 2023 no Canadá, onde cidades inteiras ficaram alaranjadas e, em alguns casos, quase escuras durante o dia. Mas em 1780, ninguém fazia ideia disso. E todos continuavam se perguntando: o que exatamente queimou? Onde foi? E por que a escuridão foi tão absurda? As respostas, finalmente, surgiriam nas últimas décadas. Hoje, com tecnologia moderna, climatologia avançada e investigação forense atmosférica, finalmente dá para dizer com razoável segurança o que provocou o Dia Sem Luz de 1780. E a resposta é bem menos sobrenatural do que as pessoas da época imaginavam. Mas não menos impressionante. A chave está em uma descoberta feita recentemente: anéis de árvores do nordeste dos Znewestro, que mostram marcas claras de um evento extremo, de queimadas em 1780. Não um incêndio comum, mas enormes incêndios florestais no interior do Canadá, especialmente na região de Ontário e Quebec, queimando por dias, talvez semanas, liberando quantidades absurdas de fumaça. Agora combine isso com outro fator: o vento. Naqueles dias, massas de ar empurraram a fumaça densíssima para o sul, direto em direção à Nova Inglaterra. Mas não ficamos apenas em fumaça baixa. A ciência mostra que parte desse material foi parar em camadas mais altas da atmosfera,
formando uma cortina tão espessa que bloqueou quase toda a luz solar. Documentos da época descrevem exatamente os efeitos típicos desse fenômeno: queimadas intensas, partículas finas no ar, partículas finas, tonalidade amarelada e alaranjada inicial, densidade crescente, escurecimento parcial, bloqueio total, escuridão de dia, impacto atmosférico, chuva escura e fuligem no solo, vento variável, algumas regiões afetadas, outras não. E aí está um dos maiores argumentos a favor da explicação moderna. O dia sem luz não ocorreu em toda a América do Norte, só nas áreas onde o vento levou a fumaça. Exatamente como acontece hoje com mega incêndios no Canadá que escurecem Nova York, mas não Chicago. Outra peça importante foi a composição da atmosfera. Estudos recentes mostram que em 1780, a região estava passando por um período de alta pressão, combinado com umidade elevada. Isso cria uma espécie de tampa atmosférica que segura a fumaça como um cobertor gigante. Não para cima, mas para baixo, exatamente onde as pessoas respiram. E mais, análises químicas de sedimentos da época indicam altos níveis de carbono negro, a assinatura típica de fumaça de madeira, ou seja, testemunhos, pais, geologia, pais, dendrocronologia, pais, meteorologia, pais, química, apontam todos para o mesmo lugar. Nada de eclipse, nada de milagre, nada de sinal divino, nada de apocalipse. Foi simplesmente o encontro perfeito de incêndios colossais, plus vento forte, plus atmosfera estável, plus um pouco de azar climático. O famoso dia sem luz não foi o mundo acabando, mas sim a natureza mostrando que, quando ela quer, ela faz efeitos especiais melhores do que qualquer série da Netflix. E mesmo com a explicação científica, o fenômeno continua sendo um dos eventos atmosféricos mais impressionantes já registrados. Literalmente um dia em que o Sol desapareceu sem pedir licença. No fim, o dia sem luz de 1780 não foi um sinal divino, nem um eclipse caótico. Foi simplesmente a natureza operando no modo pesadelo cinematográfico. Um encontro perfeito entre incêndios gigantes, vento e azar meteorológico. Para quem viveu aquilo, parecia o apocalipse. Hoje, continua sendo um dos fenômenos mais estranhos e assustadores já registrados na história.